Muito bem, a lição número 5, a parte de quarta-feira, fala aqui somente Cristo, somente a graça. Sem o Espírito Santo, nesta vida, nós estaríamos assim, mergulhados na superstição e no erro. O Espírito Santo ilumina a nossa vida e nos concede ter uma visão da graça de Cristo. Essa graça vem sem o nosso merecimento e nos leva na presença de Deus. Graças então a Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar e pelo Espírito Santo ele nos restaura e nos justifica e nos concede vida espiritual real, nos dando então genuíno poder sobre o pecado. Por isso, nós chamamos isso de graça através de Cristo. Nós não temos merecimento, mas então Jesus Cristo, através de sua morte, nos concede esse beneplácito chamado graça divina. Uma coisa que o cristão precisa conservar perante os olhos é a simplicidade da graça. Quase nós não conseguimos entender como é que a graça funciona, mas a simplicidade nos faz aceitar. E assim, nós somos perdoados e colocados em harmonia com a graça de Deus e com a vontade divina. Muitas pessoas no passado, eles através de rituais tentaram alcançar a salvação e a graça, mas não conseguiram. Por isso, alguém disse que se nós buscarmos a salvação através dos meios científicos, dos processos científicos, nós ficaremos cada vez mais confusos. Se formos procurar a salvação através dos processos da filosofia, ficaremos desanimados pela nossa incapacidade de compreender a vida. Se procurarmos entender a salvação através da teologia, nós fracassaremos totalmente, porque nós não conseguimos compreender como funciona a graça de Deus, nem explorar as profundidades do amor de Cristo. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos entender como é que Deus salva o ser humano, mergulhado no pecado, infeliz, miseravelmente contaminado pelo pecado. Deus vai, pela fé em Jesus, o pecador olha para a cruz, e então Deus concede a ele a graça e a misericórdia. Um pai diz para o filho: você vai receber 10 chibatadas por ter transgredido a minha ordem e feito tal coisa. O menino fez uma peraltagem, estragou várias coisas de um vizinho. O pai havia avisado, e o pai então pegou o cinturão e na quinta chibatada, o pai disse: chega, vai para um canto. O menino disse: mas papai, o senhor não disse que eram 10, o senhor só me deu 5. Ele disse: filho, você merece, mas o pai não vai te dar. Isso se chama misericórdia. Você merece, mas o pai vai suspender por aqui o castigo físico. Vá para um canto e fique assentado ali. O menino ficou lá sentado, meditando. Depois de uma meia hora, o pai veio e trouxe uma taça de sorvete, assentou-se ao lado dele, disse: coma junto comigo, filho. O pai disse: mas papai, eu estou de castigo. O pai disse: filho, você não merece, mas o papai te oferece o sorvete. Isso se chama graça. Você não merece, mas o papai te dá. Quando Deus olha para o ser humano merece o castigo, a morte eterna. Mas pela salvação em Cristo, ele então ele é assim livre desta morte eterna. Isso se chama misericórdia. O ser humano merece, mas Deus suspende por causa da fé em Jesus Cristo. Depois então tem a questão da vida eterna. O ser humano não merece, mas Deus concede. E isso se chama graça. A graça, ela é o elemento que nos leva diante de Deus e nos faz assim receber o presente genuíno da promessa da vida eterna. Pergunta número 4 da lição 5. Qual a dinâmica do plano da salvação e como esse plano funciona? Olha os textos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Romanos 3, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, versos 8 a 10, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. Porque se nós
sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais seremos reconciliados e salvos através da sua vida. Que expressão linda que o apóstolo Paulo usou em todos esses versos. Então a pergunta é, qual é a dinâmica do plano da salvação? E como ele funciona? Resposta, o plano da salvação funciona através da graça pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Não é algo que nós consigamos fazer. É algo incompreensível e, ao mesmo tempo, fácil de se aceitar. O grande pregador Moody dizia, ainda bem, que a salvação não é por méritos humanos, nem por nenhuma obra que ninguém faça. Já imaginou como o céu seria desagradável se nós chegássemos lá e ouvíssemos pessoas dizer, eu estou aqui porque eu levei 1000 pessoas a Jesus. Eu estou aqui porque eu dei $1 milhão de oferta para a igreja evangelizar. Eu estou aqui porque eu ajudei milhões de pobres ao longo da minha vida. Eu estou aqui porque eu salvei 5 pessoas. Seria um desfilar de orgulho pessoal. Por isso, a salvação não é por obras, é pela graça divina. Louvado seja Deus. A salvação, ela vem a nós como um dom de Deus, através da graça, que é um presente que nós não merecíamos, para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Mas Jesus Cristo, oferecendo a sua vida, ele abriu uma nova porta, uma ponte, que concede ao pecador, venha para perto de Deus. Mas, Senhor, como é que eu chego? Aí Deus se estende a ponte da graça, e a pessoa então vai até o Senhor Deus, a presença de Deus. Mas ele não tem méritos. Aí Jesus então, através da justificação, ele atribui ao pecador uma vida isenta de pecado. E a pessoa é vista por Deus como se nunca tivesse feito nenhum pecado. Por isso, quando um cristão peca, é um acidente de percurso. Não pode ser uma prática comum. Uma vez justificados, a pessoa tem que manter a justificação. Por isso, o apóstolo diz assim, se alguém pecar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo, que nos representa diante de Deus. Ellen White escreveu no livro Fé e Obras, na página 108, o seguinte, sem a graça de Cristo, o pecador acha-se em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural que opera em seu espírito, em seu coração e em seu caráter. Sem a graça, nós estaríamos numa situação desesperadora. A graça nos atribui um caráter novo, um sentimento de adoção. Nós somos adotados por Deus, justificados e estamos numa situação confortável diante do Senhor. Por isso os reformadores, tanto antes de Martinho Lutero, como o próprio Martinho Lutero, descobriram que em vez de obras de penitência para tentar alcançar o favor divino, existia a graça salvadora de Cristo. Por isso Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo a milhares que se sentiam presos a tradições e aos rituais da igreja medieval. Martinho Lutero dizia, não precisa você dizer ao padre, ele não tem poder para perdoar os seus pecados. Você não precisa rezar 300 Ave Maria, 400 Pai Nosso. Você se ajoelha, você pede direto a Jesus. Não precisa de nenhum intermediário, nenhum santo. E você vai ser perdoado por Jesus Cristo. Você e Cristo direto, não precisa de mais ninguém. Isso libertou as pessoas de rituais antigos da igreja medieval. E isso desagradou aqueles que dominavam as massas com esses rituais. E por isso Martinho Lutero, ele recebeu o desagrado assim daqueles que faziam da religião uma espécie de prisão para as pessoas. Martinho Lutero acreditava que a graça era suficiente para a salvação. Por isso, ele dizia que mesmo com a graça, a lei continuava tendo a sua validade. A lei, ela não salva. A lei aponta o pecado. E é a graça de Cristo que nos salva do pecado e da consequência que o pecado traz, que seria a morte eterna. Como um diamante de muitas facetas. Eu já vi um diamante, fui no garimpo, em Minas Gerais, onde o sogro do meu irmão era garimpeiro. E quando alguém achou um diamante, era uma pedra bruta, precisava ser lapidado. Mas depois de lapidado, o diamante ele apresenta alguns lados que são chamados facetas. Por essas facetas, o sol bate e é formado assim uma cena multicor, como se fosse um arco-íris, um prisma. Essas facetas representam as facetas da graça de Deus.
não importa o que o ser humano faça. A graça sempre contempla e abrange a vida do ser humano, trazendo a ele o perdão dos pecados através da fé em Cristo Jesus. A graça divina, e somente a graça, nos é suficiente. Por isso, Paulo recebeu de Deus essa expressão: a minha graça te basta. Deus nos abençoe. Que possamos ser alcançados por essa graça infinita, em nome de Jesus. Amém.